não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Esse intercâmbio das academias e a correspondência e mais as revistas se forma um fenômeno que se chamou então a República das Letras. Veja que coisa. Na época, tudo isso se reunia sob o nome de letras. Quer dizer, que não se distinguia, por exemplo, a academia não distinguia se o sujeito era um cientista, um artista, um filósofo. Não, em geral, claro que havia também academias mais especializadas, mas tem algumas, como a Royal Society, onde todo mundo podia entrar. Quer dizer, o sujeito podia ser um grande escritor, podia ser um grande matemático, podia ser um grande físico, um grande médico, anatomista. Era o lugar das pessoas mais letradas, das pessoas mais notáveis. E o que se chamou-se República das Letras porque esta rede internacional de contatos, ela se transformou num poder, num centro de influência tremendo para as pessoas mais notáveis. Né? E essa influência, sendo de natureza extra e supranacional, ela, embora tivesse sido fomentada pelos governos através das academias, ela se sobrepunha de algum modo às autoridades do governo. Quer dizer, aquilo que você não podia dizer aqui, você dizia ali. Então, por isso que levou o nome de uma república, como se fosse uma república independente. Tá certo? Só que as academias ainda eram círculos relativamente fechados, como a universidade medieval, que não eram instituições para o povão. As academias também não são. Elas são uma elite. Né? Acontece que você veja o peso do fator sociológico aí. Quem sustenta as academias? São os governos. O que são os governos? São a expressão, vamos dizer, da nobreza, da aristocracia, dos reis, etc, etc. Então, eles mesmos estão pagando essas instituições e sustentando os sábios. Então, é natural que entre a nobreza e a aristocracia se espalhe então um tremendo interesse por saber o que é essa coisa que nós estamos pagando, o que esses caras estão fazendo lá dentro. Então, veja que ao longo de toda a Idade Média, a aristocracia não tinha interesse cultural nenhum, zero. Quer dizer, estudar era coisa para padre ou para as mulheres. Né? E os nobres, em geral, ficavam analfabetos a vida inteira e até se orgulhavam disso. De repente, a partir dessa época, século XVI, XVII, XVIII, a aristocracia começa a ter um interesse enorme no conhecimento. Então, automaticamente os filósofos passam a escrever para um outro público, que já não era um público profissional, era um público leigo, mas relativamente culto. Então, a diferença de linguagem que você nota, se você lê São Tomás de Aquino, e depois você lê sei lá, as obras de Descartes, ou de Bacon, ou do próprio Newton, tá certo? Você vê que nós passamos de uma linguagem técnica, árida, seca, difícil de dominar, para uma linguagem elegante, polida, sedutora, né, que está se dirigindo a um público culto, mas não especializado. Esta diferença ainda se acentua quando a República das Letras e as academias se acrescenta um terceiro fator, que foi por volta de 1640, mais ou menos, uma dama da sociedade parisiense decidiu oferecer jantares às quintas-feiras para celebridades das artes, da ciência e das letras. Aquilo, repetindo aqui toda semana,
criou a instituição do que se chamaria o Salão Literário, que exerceu uma influência monstruosa no desenvolvimento da filosofia, da literatura, etc. etc. Claro que a esse primeiro salão seguiram-se muitos outros. Tá certo? Isso aí tinha na Europa inteira, tinha na América, no Brasil tinha salões literários. Se vocês, o salão não precisa ser necessariamente um salão, é um ponto de encontro. E também é claro que quando, com as mudanças sociais trazidas pela Revolução Francesa, os salões literários deixam de ser um monopólio da nobreza e se espalham pela alta burguesia, depois até para a pequena burguesia, para os próprios intelectuais, e ao longo da história você vai encontrando sempre salões que foram centros de convivência de pessoas muito importantes, de inteligências enormemente criativas e que às vezes marcam toda uma etapa da história do pensamento. Por exemplo, no começo do século XX, tanto na Áustria quanto na Alemanha, você tinha inúmeros círculos desse tipo. Tá certo? Um que ficou muito famoso foi o salão da mulher do sociólogo Max Weber, Marianne Weber. Todo mundo ia lá e trocava ideias, e ali que apareciam, né? Mas as novas tendências iam se criando ali. Né? Havia também um círculo de discípulos, duas inteligências notáveis, um filósofo e sociólogo Georg Simmel, que tinha, o Simmel, como ele era judeu, ele tinha uma séria dificuldade para arrumar um emprego na universidade. Os judeus só eram aceitos se ele se convertesse ao protestantismo. Né? Então ele não quis e ele começou a dar aula em casa, e aquilo virou um círculo, virou um salão literário que deixou marcas em todo mundo. Todos os pensadores importantes dessa época passaram ali pelo Georg Simmel. Tá certo? E outro círculo foi o do poeta Stefan Georg, né? Que era, na verdade, era um círculo gay, mas era só de gente de altíssimo talento. Né? Ele era um homem rico, tinha bens, tinha posse, então podia lhe oferecer as melhores condições para os seus discípulos, namorados, sei lá o quê. Você vê que o próprio Georg Lukács, antes dele aderir ao marxismo, que é o que abriu para ele um outro círculo de convivência completamente diferente, ele manteve um salão literário em Budapeste. Ele era filho de um homem rico, tinha recursos também, então ele virou como se fosse uma dama da sociedade, reunindo ali os intelectuais à sua volta. Do século XVIII até metade, pelo menos, do século XIX, pelo menos, vamos dizer, na França, na Alemanha foi um caso separado, já vou explicar já. O sujeito ter um cargo universitário não significava absolutamente nada. Até o contrário, podia parecer que ele era um remanescente dos tempos escolásticos, um dinossauro vivo. Tudo o que interessava era você obter o sucesso nos salões. Você ser um membro de uma academia era uma coisa, e você obter o sucesso nos salões era absolutamente indispensável. É claro que aí também você vê uma diferença não só no estilo de escrever e no curso das ideias, como no próprio modo de ser social das pessoas. Você compara o que seria, por exemplo, a disciplina clerical de um filósofo da Idade Média com agora a conduta de um sujeito que tem que ir para um salão literário cheio de aristocratas, de princesas, duquesas, etc., etc., e de gente rica. E ele tem que ser um sujeito agradável, ele tem que ser um homem do mundo, ele tem que ter, como é que se diz, os encantos sociais. Tanto que nessa época os filósofos se tornam também grandes conversadores. Pessoas cuja conversação social tem um encanto, muitos filósofos ficaram famosos como grandes conversadores, como o próprio Descartes, Leibniz, Voltaire, etc., etc. Então, onde esses camaradas iam, eles eram polos de atração e eles tinham, de certo modo, que manter o seu público atraído. Então, era toda uma preocupação que o homem da Idade Média não teria jamais. O filósofo da Idade Média, como se para dizer a expressão que um professor de filosofia usou certa vez, eles não desciam do seu universo semântico, tá entendendo? Eles estavam acostumados a falar com outros profissionais técnicos e dificilmente tinham a situação de ter que se explicar para um público leigo, por mais letrado que fosse esse público. Tá certo? Também não poderiam
abandonar, vamos dizer, as exigências do seu estado clerical para se tornar homens do mundo. Isso não era possível. Né? Mas, de repente, você ser um grande conversador se torna uma coisa importante para os filósofos. Você vê que mesmo Kant, que é um sujeito que vive fora longe das capitais e, portanto, longe dos salões, ele mesmo cria um círculo na casa dele, tá certo? Pessoas que sempre vão visitá-lo, e tinha a fama de ser um grande conversador também. Isso era, então, normal. Eu também sou um grande conversador. A pessoa vem aqui para conversar comigo, fala besteira, fala mal dos outros, etc, etc. Né? Sem aquelas exigências formais da educação, né? Oitocentista ou setecentista. Né? Então, você estudar a mudança do conteúdo das filosofias nesse período é uma coisa muitíssimo interessante. E um traço que aparece é o seguinte: o filósofo já não é um técnico, um profissional falando para outros profissionais, ele está falando para um público mais diferenciado. Portanto, ele pode ter um pensamento mais informal. Então, acontece que, se você pega nessa época de Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, todos esses, você vê que cada um vem com um sistema filosófico. O que é um sistema? É uma explicação universal. O filósofo tem que apresentar um sistema universalmente explicativo, tudo arrumadinho, com ordem, lógica, demonstração, etc, etc. Por que acontece isso? Você veja que entre os filósofos da Idade Média, claro que se elaborou aos poucos uma visão, uma explicação universal também, que você chama de filosofia escolástica, constitui, com todas as suas variações internas, constitui um vasto, imenso, complexo sistema. Mas nenhum filósofo tinha esta obrigação. Se você for ver, por exemplo, a obra de Duns Scott, não tem sistema nenhum, ele está analisando determinados problemas específicos e aquilo era mais que suficiente. Por que de repente os filósofos todos têm que apresentar um sistema? Bom, eles já não tinham aquele sistema coletivo dos escolásticos. E para concorrer com os escolásticos, de certo modo, cada um tinha de suprir e fazer tudo que os escolásticos tinham feito. Então aparecem esses sistemas completos que, evidentemente, terminam num fracasso. Quer dizer, você conceber uma explicação universal não está à altura de nenhum cérebro humano, então todos os sistemas eles se levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem, até chegar em Hegel, que é, por assim dizer, o último grande sistema que se construiu. Você vê que quando Karl Marx cria o seu, que é um sistema também, uma das características do sistema é jogar fora 90% das questões filosóficas. Quer dizer, ele é universalmente explicativo à custa de circunscrever um universo a certos aspectos que lhe interessavam. Então, ele é sistêmico, mas não é um sistema. Né? E todas as filosofias daí para adiante, depois de Karl Marx, elas são todas mais ou menos assim. Ninguém tem a presunção de criar um sistema universal. Então, a gente vê que justamente na época em que a filosofia se tornou mais mundana, e, portanto, mais descomprometida com uma disciplina, é quando ela se impõe esta obrigação de construir um sistema e demonstrar tudo logicamente. Então, você vê como essas mudanças de condição social afetam o pensamento. Isso não é problema algum. Por quê? Porque nós já vimos que ninguém filosofa desde o vazio, ninguém inventa suas próprias questões filosóficas, o indivíduo as colhe no meio cultural, quer dizer, são os enigmas, dificuldades, obscuridades que existem já na cultura presente e que impactam no filósofo, e ele é obrigado a se virar no meio disso e tentar encontrar um princípio de ordem ali no meio. Então, desse ponto de vista, o condicionamento social e cultural não é um condicionamento limitante, ao contrário, ele é a raiz da qual surge o pensamento filosófico. Quer dizer, que se a cultura onde eu estou, a sociedade onde eu estou, não me moldasse, me limitasse de algum modo, eu não teria por que filosofar, eu estaria totalmente livre dela. Tá certo? Então a própria existência da filosofia é sempre uma resposta criativa a um condicionamento social prévio. E, por isto mesmo,
é uma deficiência terrível se a filosofia não inclui a consciência clara desse condicionamento. Não é isso? Você vê que Descartes, quando começa o seu sistema filosófico, ele começa por uma sondagem da influência recebida. E nesse sentido ele está no caminho certo. Ele diz, olha, quando eu era pequeno, quando eu estava na escola, me ensinaram isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e daí eu com isso eu fiquei todo atrapalhado, e daí comecei a filosofar. Mas em muitos casos você vê uma inconsciência radical da própria posição social. Se você estuda, por exemplo, as obras de Jean-Jacques Rousseau, né, você vê assim, Rousseau nunca soube onde ele estava. Então, um sujeito que não tem, vamos dizer, cujos pensamentos não são elaborados desde uma consciência clara da sua própria posição na sociedade, na história, etc, 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 ele é como se estivesse no ar, falando no vazio. Então ele vai ter ideias soltas, não é isso? Cuja inteligibilidade é muito duvidosa. Não é isso? Por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau disse o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o que você quer dizer com isso? Né? Vamos ver até que ponto isso pode ser inteligível. Então, bom, o que é a sociedade? A sociedade são os outros homens, não é isso? Que agem sobre aquele inocente bebezinho e o corrompe, tá certo? Mas, se dizer que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é você negar a condição humana aos demais membros da sociedade. Só cada novo bebê que nasce é bom e todos os outros são maus, porque já foram corrompidos. Nasceu algum homem fora de alguma sociedade? Não. Portanto, se eu já nasço num ambiente que está corrompido, então meu destino é me corromper, então eu não posso dizer que eu nasci bom. Então, também a ideia, vamos dizer, do contrato social, bom, mas se várias pessoas se ajuntam para fazer um contrato, é porque algo já está combinado entre elas, portanto a sociedade já existe. Então, é claro que o indivíduo está confundindo uma metáfora com uma origem histórica. Então, se você for ver bem do que vivia Jean-Jacques Rousseau, ele recebia ajuda de inumeráveis patrocinadores milionários, em geral comia a mulher dele e ainda saía xingando. Quer dizer, esse indivíduo ele não pode ter uma consciência muito clara do que ele está fazendo. É isso. Depois dele fazer tudo isso, ele diz, eu sou a alma mais bondosa que existe na Europa. Opa, ele diz isso literalmente, eu sou a alma mais bondosa da Europa. Como? Você viu, se mediu com todo mundo, né? Então você vê que o homem está voando completamente. Isso não quer dizer que as suas ideias não sejam valiosas, pode até ser, mas tem a validade de ideias soltas que se tornam inteligíveis ao incorporar-se em outros esquemas que são inteligíveis e que estão baseados numa consciência da posição social. Tá certo? Do mesmo modo, se você vê as obras de Nietzsche, né? Nietzsche o que era? Como vivia Nietzsche? Um amigo dele, Jacob Burckhardt, o grande historiador, arrumou um emprego para ele de filologia clássica, que é um negócio que ele não entendia absolutamente nada, e ele levou muitos anos para ele escrever alguma coisa sobre filologia clássica, que foi a tal da origem da tragédia. E escreveu porque o Jacob Burckhardt exprimiu e falou, olha, peraí, já está dando na vista, você é professor disso, escreva algo a respeito, pelo amor de Deus. Então, é um camarada cuja existência social está baseada numa nebulosa. E isso, evidentemente, se reflete na filosofia de Nietzsche, que também é composta de clarões soltos, em parte também por causa da sífilis terciária que ele tinha, que lhe dava dores de cabeça horríveis, ele sobrando apenas 1 ou 2 horas por dia para ele poder escrever. Então, nessas horas, ele registrava brevemente as ideias que tinham aparecido e no dia seguinte registrava outras ideias completamente diferentes, formou um monte de fragmentos e as pessoas estão tentando montar o quebra-cabeça até hoje. Então, estas filosofias elas não atendem à condição da inteligibilidade própria. Você, para entendê-las, você tem que recorrer a uma posição social que não está trabalhada no corpo da própria filosofia. Está entendendo? Quando você vê que o grande filósofo do condicionamento social das ideias, que é Karl Marx, Karl Marx jamais analisou a sua própria posição social na sociedade, nem meia vez.
quando ele diz que só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história. Em seguida ele começa a escrever essa visão objetiva da história, sem ele nunca ter sido proletário, sem nunca ter visto um proletário na vida, tá certo? Eu digo, bom, deve haver alguma diferença entre a visão proletária da história e a visão proletária da história tal como explicada por um burguês. Qual é essa diferença? Karl Marx tem a obrigação de explicar isso, mas ele não explica. Então, nos explicar, bom, então como foi que você apreendeu a visão proletária? E pior, como que você foi o primeiro a apreendê-la, não foi um proletário antes? É claro que aí tem um problema, e esse problema ele está colocado entre a filosofia do cidadão e a posição social, que de certo modo a condiciona, determina, e que, para que essa posição social não tivesse um efeito limitante sobre a sua consciência, ele teria que absorver essa posição social, absorvê-la analiticamente, criticamente, e incorporar a consciência da posição social na própria filosofia, que é exatamente o que as pessoas deixaram de fazer. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.